Olá, bem-vindo ao Ouse Saber Podcast, uma iniciativa do curso de Filosofia da Universidade de Passo Fundo, construído e pensado pelo projeto Extensão Arqué com o objetivo de popularizar e descomplicar o pensamento filosófico, por meio da discussão de temas de interesse geral. Nossos episódios são gravados nos estúdios da Faculdade de Artes e Comunicação, no Campus 1 da Universidade de Passo Fundo. O programa funciona no seguinte formato: definiremos um tema específico para cada episódio e teremos um convidado para nos ajudar na problematização. Eu sou o Tatiel Zatti e nesse episódio o tema será futebol. Estamos recebendo novamente aqui no Ouve Saber Podcast o professor Gerson, que atua no curso de Filosofia, nos programas de pós-graduação de História e Letras. Já deixar bem claro desde o começo, né, Gerson? Quem não gosta de futebol já pode passar para o próximo episódio. Na verdade, pode ficar nesse, porque talvez a gente possa entender o futebol de uma maneira que até quem não gosta de futebol pode aprender com ele. A primeira coisa que eu tenho que dizer, Tatiel, depois da sua gentil apresentação, é apresentar minhas credenciais, né? Apresentar as credenciais porque eu estou falando aqui sobre esse tema. Tenho uma experiência grande como centroavante, matador, em um time lá no interior de Guaporé. E, além disso, eu devo ao futebol o meu nome. O meu nome, Gerson, é uma homenagem que meu pai prestou ao grande canhotinha de ouro da seleção de 70. Então, a minha vida, tanto prática no sentido de ser um atleta fracassado, quanto do meu nome tem a ver, está entrecruzada com esse fenômeno chamado futebol. E quando a gente pensa o futebol sob o ponto de vista filosófico, a gente precisa tomar algumas decisões, assim, fazer alguns recortes, senão a gente acaba se perdendo. Eu queria conversar sobre futebol como jogo mesmo, né? Quer dizer, aquele acontecimento, aquele fenômeno que se desenrola, se desenvolve, quando a gente imagina o lugar onde isso está acontecendo, sem as placas de publicidade, sem os interesses financeiros, sem direitos de transmissão em disputa, sem todo o aparato de marketing que cerca o futebol como espetáculo, sem todo esse caráter quase industrial, enquanto espetáculo, né, que cerca o futebol e que passa na TV e assim por diante. O que eu gostaria de enfocar na nossa conversa aqui, Tatiel, é o futebol como jogo mesmo e como uma série de laboratórios assim que vão se constituindo nesse meio e que são grandes lições filosóficas também. Nos permitem entender melhor o próprio ser humano e, de quebra, os próprios raciocínios filosóficos. O primeiro ponto assim que eu gostaria de destacar é que o futebol é um esporte que tem tudo para dar errado, né? Tem tudo para dar errado porque ele é um espaço... E por isso que ele é humano, né? Talvez o mais humano dos esportes. Na minha opinião, o mais humano dos esportes. Porque ele é feito para dar tudo errado. Futebol é jogado num retângulo, que é o campo. Retângulo é uma figura geométrica composta por linhas retas, né? E dentro dele circula uma bola que é esférica, que é redonda. É tão exótica essa relação que a gente precisa de tecnologia para saber se a bola entrou no gol, se a bola saiu pela lateral, se a bola está bem colocada na marca penal ou não está, se o lançamento foi preciso ou não foi preciso, porque são duas impossibilidades geométricas, já de cara. A segunda coisa que faz do futebol um acontecimento raríssimo é que o futebol é jogado com o pé humano. O pé humano não é uma garra que pode prender a bola, né? Não tem como prender a bola, a não ser que você treine, né? A bola não vai ficar presa no teu pé com facilidade. Com a mão, sim, mas nós jogamos com o pé. Então, a relação do pé com a bola já é uma relação problemática, porque a bola bate na canela, a bola vem muito forte e o jogador vai ter dificuldade de dominar. Quando o domínio é perfeito, a gente já vibra e diz, olha, conseguiu dominar a bola, é quase uma vitória humana, né? Então, além disso, tem outras coisas lá dentro acontecendo e tensionadas, né? Por isso que quando a gente vê um jogo de futebol, a gente está vendo uma espécie de espelho da vida humana, né? Porque você tem esses elementos quadrados, né, retangulares,
definidos, como diz o comentarista famoso lá da Rede Globo, aposentado Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Você tem regras claras, você tem um manual de regras no futebol. Que é aplicada para os diferentes atletas, né? Algumas características específicas, uns correm mais, uns são mais fortes. Exato, as regras são claras, mas como é que elas funcionam na prática, né? Como é que você define a aplicação dessas regras? Então, você tem as linhas claras, você tem as regras claras, você tem normas assim de conduta claras, normas disciplinares claras, mas na hora do fogo das coisas, na hora do acontecimento, isso tudo fica tensionado. Por isso que muita gente reclama e diz assim, não, futebol não tem lógica. Tá vendo? Era um time ruim e ganhou do time melhor. Porque futebol não tem lógica. Os colorados aqui vão mencionar aquele jogo entre Internacional e Barcelona. Os gremistas vão falar da Batalha dos Aflitos. Os torcedores do Passo Fundo vão pensar num episódio qualquer em que o time superou uma dificuldade enorme. E vão dizer assim, no final, o futebol não tem lógica. Isso não é verdade. A gente acha que onde aparentemente não há lógica, há irracionalidade ou nada de lógico acontecendo. Só que quando a gente levanta essa capa da aparente inexistência de lógica, o que a gente vai encontrar é um excesso de lógicas. Futebol, repetindo o que eu falei antes, não tinha nada ou nenhuma chance de dar certo, porque ele tem um excesso de lógicas sendo agenciadas ali naqueles 45, 46, 47 minutos de cada tempo. Existe uma lógica formal, aristotelicamente a gente diria assim, de modo especial, o princípio do terceiro excluído, né? Que é isso que o Arnaldo diz quando diz a regra é clara, o terceiro é excluído, ou é ou não é. Não existe mais ou menos gol, não existe mais ou menos impedimento, não existe mais ou menos escanteio, mais ou menos lateral. Ou é ou não é. Existe uma série de fenômenos dentro do futebol que se decidem por essa lógica. Uma lógica formal, principalmente baseada no princípio do terceiro excluído. Ou é ou não é. Uma lógica binária, assim. Existe também uma lógica transcendental, né? O termo transcendental aqui significa condições que possibilitam algo acontecer, né? Então, existe uma lógica de elementos a priorísticos, né, que antecedem o próprio espetáculo e que estão permitindo o espetáculo do jogo acontecer. As próprias regras, o campo, seja ele de grama bem cortada, de grama recém-molhada, morrinho artilheiro, seja a várzea, seja repleto de quero-queros, como tem muito aqui, né, nos campos da várzea principalmente, seja o traçado, que tem que estar minimamente nítido para auxiliar o juiz, tem que ter as goleiras no tamanho regulamentar, as distâncias. Isso são condicionantes que possibilitam o jogo. E eles estão fazendo efeito ali. Existe, porém, também uma lógica dialética, tão bem ilustrada pelo inesquecível Garrincha, quando lá numa preleção, na Copa de 50, não vou lembrar o ano, foi 58? 58. Na preleção, o técnico mostrou como é que iria ser o esquema num jogo contra a União Soviética, né? E depois de ter mostrado na preleção como iria ser o comportamento de cada jogador no esquema lá que estava sendo planejado, o Garrincha pergunta, bom, mas o senhor avisou os russos? Quer dizer, você avisou o time adversário que a gente vai jogar assim? Porque se eles não souberem, vai dar problema lá, porque se a minha tarefa é fazer a ponta direita, por exemplo, e o lateral não deixar, já morreu o esquema. Quer dizer, como é que eu vou lidar com a antítese daquilo que eu planejo? Sim. Quer dizer, eu planejo uma jogada, mas o zagueiro está ali para impedir. Eu planejo um lançamento e o lateral aborta a minha intenção. Eu vou driblar e tomo um chute por trás, né? Então, são essas
batalhas dialéticas também que estão em jogo aí. Então, repara, Tatiel, você tem uma lógica formal, o que é e o que não é, o que pode e o que não pode. Você tem condicionantes transcendentais, você tem a dialética do embate, que é sempre muito bonita e faz talvez a parte mais bonita assim mesmo do jogo, né? E você tem também o acaso. Como diria um já tradicional e clássico comentarista, o sobrenatural de Almeida, né? O montinho artilheiro. O que é o sobrenatural de Almeida? É o vento que faz a bola fazer a curva e entra no ângulo, sabe? É o montinho artilheiro, é o chutão do meio de campo que bate no montinho e passa por cima do goleiro. É a bola que espirrou e bateu na canela e entrou. Quer dizer, tem um elemento de puro acaso também ali semeado. Repara então, Tatiana, joga com o pé, sabe? Joga com o pé, tentando agenciar esse problema da esfera com o retângulo, e ainda tem que se haver com esse conjunto de lógicas que estão acontecendo em cada segundo, em cada movimento, em cada lance. Compreende? E sem as regras, o jogo não existe? Aí está uma boa ideia sobre a qual a gente pode conversar, Tatiel, porque não se trata só da regra, se trata também de entender o papel daquele que é o responsável pelo cumprimento da regra. O que entrava antigamente de preto, o que entrava com roupa de gala, né? O que entrava paramentado quase como se fosse para um tribunal, assim, com aquela beca, né? dos juízes que vão ao tribunal para um julgamento importante. Estou falando do sempre homenageado, né? Sempre com a sua mãe homenageada, né? Uma profissão que nenhuma mãe deseja com o filho. Isso, o juiz, que é juiz, que de longe no futebol é a figura mais poderosa de todos os esportes. Sabe por quê, Tatiel? Porque o juiz de futebol, ele tem dois poderes que nenhum outro juiz de outro esporte tem. Quais são eles? Primeiro, ele tem a capacidade, ou lhe é atribuída a capacidade de ler as intenções. Um passe filosófico e psicológico. O juiz tem que decidir se o jogador teve ou não teve a intenção de tocar a mão na bola, por exemplo. Se chegou na maldade para tirar a bola. Já ouviram esse debate? Mas ele teve ou não teve a intenção de colocar a mão na bola? Gente, quem é que consegue decidir qual é a intenção de um segundo, de uma outra pessoa? É uma habilidade de você entrar na mente da pessoa e dizer assim, não, aqui eu percebo que há a intenção. Aqui eu percebo que não há intenção. Como é que você lê uma intenção? É um fenômeno psicológico? É um fenômeno de foro íntimo? É um fenômeno inacessível para outra pessoa? Eu posso simular. E volta novamente para a atenção também, que o juiz tem que ter aquela escolha praticamente no momento, né? Sim, e tem isso. Ele precisa tomar essa decisão muito rápido. Então ele tem que ler. Só que nós não duvidamos da decisão do juiz nesse particular. Dizemos, sim, ele teve a intenção de botar a mão na bola, por isso que o juiz deu falta. Eu, como comentarista, posso afirmar isso. Mas estou no mesmo paradoxo. Como é que eu sei que o juiz estava certo em fazer essa leitura da jogada? Nós atribuímos ao juiz de futebol esse poder. Você tem o poder de ler a intenção, sabe? Então, levantou a perna, mas não teve a intenção de atingir o adversário. Quem é que sabe isso? Como é que eu sei? Se eu perguntar para o jogador, qual é a garantia que eu tenho que ele vai falar a verdade? Né? Qual é a garantia que eu tenho que ele não simulou? Qual é a garantia que eu tenho que ele não vai me mentir eternamente, né, para proteger o próprio resultado? E segundo, Tatiel, o juiz de futebol é o senhor do tempo. Isso não tem. Se você comparar, por exemplo, com o basquete, tem o cronômetro lá e soou a buzina, acabou o jogo. Futebol de salão, tem o cronômetro. No vôlei, tem os pontos que vão determinar o final do jogo, do set e depois da partida. No futebol, o futebol só acaba quando o juiz apita. E tem muitos casos engraçados assim na história do futebol. Teve um caso clássico assim na Copa
da Itália, na semifinal entre Argentina e Itália, que o sangue latino fervendo, o jogo vai para a prorrogação e no primeiro tempo da prorrogação o juiz esquece de apitar. Esqueceu que estava na prorrogação e que o tempo era de 15 minutos. E aquilo não terminou no tempo normal. Em prorrogação, tradicionalmente, até pela exaustão dos jogadores, não há tempo acrescido, né? Sim. E o juiz esqueceu de apitar e os jogadores esqueceram que tinha terminado o jogo, o tempo, e o jogo continuou. Quer dizer, o juiz só se deu conta que tinha passado 5 ou 6 minutos da prorrogação, o que equivaleria a um acréscimo aí de 30%, 35%, que é um acréscimo grande, e lá ele apitou. E ele nunca quis comentar sobre esse assunto. Quer dizer, mas ninguém entrou em campo para interromper o jogo, não soou uma buzina dizendo acabou. Não, o poder é do juiz, entende? O juiz decide quando termina o jogo. O juiz é o senhor do tempo. Ele é o senhor das intenções, ele é o senhor do tempo. Essa é a fortaleza do juiz. Mas olha só que estranho, Tatiel. Na outra ponta não tem ninguém por ele. Solitário no estádio. Solitário. E ele, se ele quiser amigos, ele tem que chamar a polícia. Não há ninguém que vá para o futebol dizer assim, hoje eu vou torcer, é pro juiz. Você não vê a família do juiz com faixas, somos todos juízes, né? Todo mundo vestido de gala como juiz para torcer. Pelo contrário, o que a gente fala do juiz no campo? Impropérios, xingamento. Os jogadores, os torcedores costumam julgar o juiz, né? Exato, e o juiz é inimigo de todos. Veja só, a figura mais poderosa de todos os esportes não tem amigos. Talvez a única pessoa que esteja por ele seja a sua própria mãe, sempre homenageada nos estádios, né? Com impropérios. Ninguém está por ele. O cara mais... Normalmente, pessoas poderosas montam séquitos de seguidores. Normalmente, pessoas poderosas montam um conjunto de seguidores, sejam puxa-sacos ou sujeitos que temem esse ser poderoso. Enfim, pessoas poderosas produzem seus séquitos. O juiz não tem séquito, o juiz não tem seguidores. O juiz é odiado e é a pessoa mais poderosa. E mais um temperinho, Tatiel. Com todo esse poder, mesmo solitariamente, às vezes a gente diz, o juiz perdeu o controle do jogo. Já ouviram essa expressão? Já, várias vezes. O juiz perdeu o controle do jogo. Como alguém tão poderoso que é capaz de ler intenções perde o controle do jogo? Como quem é senhor do tempo, uma espécie de Cronos, assim, da mitologia grega, né? Como uma espécie de Cronos perde o controle do jogo? Como alguém que tem o cartão vermelho no bolso, você já é capaz de executar sumariamente um jogador, porque é isso que acontece quando alguém é expulso. Pode encerrar o tempo de algum jogador específico. Exato, ele pode executar, que é uma espécie de condenação à morte. Naquele momento é uma condenação capital, né? Uma pena capital. Você está expulso do jogo. Para esse jogo você morreu. Isso que ele carrega no bolso, com autorização ilimitada de utilizar. Mesmo essa figura poderosa perde o controle do jogo. Como se explica isso? Essa é a lição filosófica, Tatiana. Porque poder não é uma coisa que se decide no cartão. Poder não é uma coisa que se decide institucionalmente. Poder é uma coisa que se constrói pela via do reconhecimento. A gente conhece, por exemplo, juízes que não precisam levantar a voz. A própria postura, a condução deles faz com que eles tenham o jogo na sua mão e os jogadores sequer ousam levantar os olhos, né? Porque ele vai construindo uma espécie de tecido de reconhecimento que é muito complicado, porque o sangue está fervendo ali. Mas é isso que faz o juiz ter o controle total do jogo e sair como uma figura que os comentaristas gostam de chamar neutra. Não interferiu no espetáculo, ainda que seja impossível. Alguém tão poderoso não interferiu. A gente vê essa diferença clara em jogos da Copa do Mundo, que os juízes deixam o jogo acontecer mais, não param tantas vezes assim, né? Isso, porque são juízes que já são, tecnicamente falando, os melhores, os que têm já uma tradição de um comportamento baseado no reconhecimento, né? Isso não é uma regra geral. Muitas vezes os juízes literalmente acabam com o jogo e perdem totalmente o respeito dos jogadores e aí o jogo estraga.
E com toda essa tecnologia que está sendo inserida no futebol, esse poder do juiz não seria, de certa forma, ameaçado? Belíssima. Tu estás, por tabelinha, se referindo a esses recursos moderninhos que estão sendo inseridos no futebol recentemente, como o famoso VAR, né? Como esse recurso de vídeo para decidir os lances mais problemáticos. Eu vou comentar sobre isso rapidinho, mas antes eu queria falar de uma coisinha. Esse conjunto de coisas regradas, encalacradas do futebol, que eu chamei antes de lógica transcendental, esse poder que está na mão do juiz, tudo isso forma um tecido meio endurecido no futebol. Mas aí que está uma grande lição filosófica também. Há um aspecto do futebol que é muito saudável, para mim é o mais saudável de todos. E para mim é quase um sinônimo de felicidade humana, uma espécie de conquista humana, que é o drible. O que é o drible? É quando um ser humano, nesse ambiente todo sedimentado, endurecido pelas regras, pelos esquemas, pelos planejamentos, pela organização tática, quando esse ser humano consegue, mesmo num ambiente tão endurecido, produzir um ato criativo e impensado, né? O drible. O drible é muito mais bonito, na minha forma de ver, do que o gol. Isso não é novo. Também teve um jogador que passou aqui pelo Sul e morreu muito precocemente, que era o Denner, né? Que dizia que a felicidade dele era driblar, não era fazer gol. Por ele ficava indo de um lado do campo para o outro, driblando, sem ir para o gol, né? Mas o futebol de resultados não permite mais isso. Por que o drible é interessante? Porque ele sempre é legítimo. Sempre é legítimo. O gol pode não ser legítimo. O gol pode ter sido uma falha do juiz, o gol pode ter sido uma falha do goleiro, o gol pode ter sido feito em impedimento, né? O gol pode ter sido feito com a mão, mas o drible sempre é legítimo. O drible sempre é uma vitória do humano sobre todo o território endurecido das regras, das coisas que não se transformam. A gente tem que valorizar o drible como um ato criativo e ficar feliz quando alguém dribla, porque isso significa que o humano ainda está ali presente e tem chance de dar certo. Agora, voltando à tua pergunta sobre a tecnologia. Esse é um ponto, eu lembro que lá nos anos 90, o Gilberto Gil deu uma entrevista, logo depois dele ter lançado um CD chamado Quanta, e ele deu uma entrevista sobre futebol e falou uma coisa tão bonita que eu uso para produzir uma crítica à inserção de elementos tecnológicos no futebol. Mas, obviamente, que isso é por um princípio filosófico. O Gilberto Gil argumentava na ocasião que futebol é física quântica. Futebol não pode se decidir ou ser compreendido pelos princípios da física newtoniana, da exatidão, da completa harmonia entre tempo e espaço, por essas coisas que a gente usa para calcular movimento, velocidade, deslocamento dos corpos, da bola, dos jogadores, atravessou ou não atravessou a linha. Isso tudo se decide no campo newtoniano da física tradicional, da física clássica. O Gilberto Gil argumenta: futebol não é newtoniano, futebol é quântico. Por que isso é interessante? Porque o lugar onde os jogadores e os juízes estão naquele momento são também o jogo. Os lugares onde eles ocupam são o jogo também. Então, por exemplo, o juiz está na intermediária e ele não viu que que a bola bateu na mão do jogador. Para todos os efeitos, a bola não bateu na mão do jogador. Porque o lugar onde o juiz está é o jogo. Se eu ponho um terceiro olho, né, ou um quarto, um quinto, um conjunto de câmeras
espalhadas pelo estádio e multiplico os lugares de observação, eu não tenho mais o jogo de futebol. Eu tenho outra coisa. Eu chamo isso de videogame. Porque não é mais o jogo, entende? Não é mais. Não é mais o jogo porque o jogo é aquilo que aconteceu naquele momento lá. O replay, a câmera lenta, sabe? O slow motion ali, o cálculo, a inserção de elementos gráficos computadorizados, ver o lance 10, 12, 15, 1000 vezes. Isso não é mais futebol. Isso é outra coisa, sabe? O futebol aconteceu naquele lapso de segundo onde a bola foi e bateu na mão do jogador. É isso que o juiz viu ou não viu? É esse tempo que ele tem para decidir se a intenção era de colocar a mão na bola ou não. Inclusive a capacidade de simulação de quem se jogou. Exato. Aqui é uma opinião muito particular. Eu vou abrir mão agora do meu status aqui de professor, sabe? E da artilheiro. Eu vou falar como artilheiro e como amante mesmo dessa abertura radical e construtiva que o futebol tem. E vou dizer assim, eu gosto dessa zona indefinida do futebol. Acho que isso é bem interessante. Mas alguém vai dizer, mas isso significa também abençoar e aceitar as injustiças cometidas pelo fato do juiz não ter visto certas coisas. Gente, se o VAR eliminasse qualquer polêmica, nós não estaríamos conversando sobre isso. A própria imagem do VAR vai exigir uma outra interpretação. Se você pegar um lance e colocar em câmera lenta, ele vai distorcer o lance. Aquilo que parecia ser uma entrada justa vai parecer uma entrada desleal. Dependendo da velocidade que você põe o replay, a interpretação muda totalmente. Então, são elementos externos entrando no futebol. E o peso da decisão aumenta muito mais, porque o juiz errar com o VAR potencializa o erro. É que esse conceito do errado e do certo, ele é quântico ali, entende? Sim. As coisas podem ser erradas e certas ao mesmo tempo. Mas esse ódio ao juiz ele pode aumentar muito mais, né? Porque esse recurso abre uma falsa ideia de que o juiz agora não pode mais errar, porque ele tem esse recurso. Exatamente. Que não permite o erro. O que sobrecarrega de responsabilidades. Só para encerrar, então, nossa pequena polêmica com relação à utilização do VAR, eu aposto, por isso eu gosto do drible, né? Eu comentava antes que o drible é uma espécie de redenção do humano, né? Ainda o humano tem chance, porque o humano dribla, o humano é capaz de romper o regrado. Ali é uma aposta no ser humano. A tecnologia, todo esse cenário externo, a exatidão, aquela coisa coreografada do tempo, o jogo vai começar às 4h, porque tem transmissão na TV e vai terminar tal hora porque tem muita gente assistindo, implica tem que entrar os patrocinadores. Sim. E tal. Tudo isso são intervenções no espetáculo, são intervenções naquela parte genuína, filosoficamente genuína e humana que é o jogo. Por isso os grandes jogos acontecem na várzea. Os lances mais interessantes nunca foram filmados, né? As melhores jogadas nunca apareceram no Fantástico, nem no Globo Esporte, nem em qualquer outro programa de televisão. As maiores jogadas estão na memória, inclusive, né? As tuas, né? Inclusive, por isso que eu conto, assim, peripécias, né? Coisas inacreditáveis, porque não foi filmado. Então, até um elemento imaginativo, assim, que vai na narrativa depois, fica facilitado. Esses elementos todos são externos e não são mais humanos. O VAR é um desses intrusos, sabe? Que fica aí atrapalhando, né, a humanidade de se redimir. Talvez até aquela memória daquele gol bonito que a gente fez, quando a gente fosse ver gravado, não era tão bonito assim, estraga completamente a magia. Essa é uma boa experiência, né? Sobre isso, Tatiel, é a gente ouvir as narrações no rádio, lá dos anos 80, dos anos 70, dos anos 60, e o replay desses mesmos lances na televisão. São duas emoções completamente diferentes, né? Eu lembro de vários lances que eu via
na narração, e quando eu fui ver na televisão achei muito sem graça, porque na narração futebolística a coisa ficava muito mais emocionante e intensa. Professor, um pouco pela conta do tempo, esse é um assunto, inclusive, que a gente comentou de fazer uma série de vídeos também, né? Uhum. Ainda, não sei se a proposta de fazer ainda existe. Faremos, claro. Faremos, então. Cada um desses pontos aqui a gente pode puxar com ilustrações e principalmente com lances, né? Que as pessoas precisam ver esses lances, né? Não só aqui filtrá-los e transformados em conceitos e ideias. Professor, indicações de filmes ou livros sobre esse tema que poderiam contribuir um pouco sobre futebol, talvez até alguns ensaios? Olha, se eu pudesse indicar 2 livros, né, sobre esse tema, eu indicaria um clássico do Eduardo Galeano chamado Futebol ao Sol e à Sombra. E um que é o meu preferido sobre o tema é do José Miguel Wisnik, um professor de literatura da USP, que usa o futebol como uma espécie de chave de leitura para compreender o Brasil. O título do livro é Veneno, Remédio, o Futebol e o Brasil. Sabe? Então, se alguém quiser aí ampliar, né, a sua relação com o futebol e não só ficar na torcida, né? São 2 textos que eu indicaria assim de olhos fechados. Professor, e ousar saber sobre futebol? Pensem na felicidade do drible. Pensem na importância da criação. Pensem na importância de vencer o que está endurecido e está sedimentado no regramento, às vezes burro, no regramento, às vezes endurecido mesmo, assim, inquestionado, dogmático. O elemento filosófico, a filosofia só nasce nesse ato transgressor de ruptura daquilo que está sedimentado em nós como pensamento, como visão de mundo, como cultura. A filosofia nasce nessas rupturas, quando a gente toma a sério o elemento não questionado em nós. Eu adoro futebol por conta disso. Cada jogo é uma experiência de ruptura. Eu não gosto de técnicos que proíbem que seus jogadores driblem, proíbem que os jogadores ousam. Celso Rotti, um abraço, dirão gremistas e colorados, né? O importante é empatar. Não, o importante é permitir que o futebol aconteça. Né, o importante, porque senão a gente está contribuindo para o esgotamento do futebol como experiência humana. Porque daqui a pouco as pessoas vão jogar só no videogame, sabe, com programas onde as táticas e os esquemas já estão pré-decididos. Para encerrar, Tatiel, o cineasta e ensaísta italiano Pier Paolo Pasolini comparava o futebol com uma linguagem. Ele via os jogadores como uma escrita. Então, futebol pode ser entendido como canetas, né? Lápis, escrevendo algo no campo, naquela folha, naquele papel verde que é o campo, que tem as suas margens, que tem as suas linhas, né? E ali os jogadores estão escrevendo algo. O Pasolini dizia, em 1971, o ano que eu nasci, os europeus escrevem, jogam em prosa, como prosa, com uma escrita, com uma narrativa mais dura, mais definida, aquele esquema, bola para os laterais, cruzamento para a área na cabeça do centroavante, né? E os latino-americanos escrevem como poesia. Ele estava se referindo de modo especial à seleção brasileira de 70, e talvez de modo muito especial ao Pelé, claro, mas talvez também ao Gerson, né? E a sua canhotinha de ouro. Então, o Pasolini indiretamente está fazendo uma homenagem também a esse nome com o qual eu compartilho. E é muito bonito pensar, então, futebol como linguagem, sabe? Então, a gente pode pensar em outras oportunidades mais sobre essa relação. Estamos com mais um episódio de Ouso Saber Podcast. Obrigado, professor Gerson. Fica o convite para próximos episódios também, que as pessoas receberam muito bem o episódio que o senhor participou. E acompanhem nossas outras redes sociais, Facebook e Instagram. Tem um vídeo lá do Gerson falando sobre o VAR, sobre por que a filosofia é contra o VAR. Acompanha lá também, que é um vídeo bem bacana, que teve um alcance bem surpreendente, né, Gerson? As pessoas realmente gostaram. É polêmico mesmo, né?
Então siga o nosso podcast, acompanhe os próximos episódios e até a próxima.